abençoando. Vamos convidar aqui a irmã Silvia. Você ouviu orar? A irmã Silvia vai orar ao Senhor, colocando mais uma vez o nosso culto nas mãos desse Deus que é digno de toda a honra, digno de toda a glória. Você que nos acompanha pela live, nós somos a Igreja Batista Memorial do Rocha Mendes. Dá para subir, irmã Silvia? Vamos orar. Irmã Silvia, ora, Senhor. Senhor, meu Deus, Glória a Deus, Senhor. Louvado é o teu nome. Estamos aqui, Senhor Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém, Jesus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, Senhor. Verdade, Senhor. Tua palavra, Senhor Deus, que será dita aqui, Senhor. Sim, Deus. Pai, seja com todos aqui, Pai amado. Verdade, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, abra sua Bíblia no Salmo de número 27. Nós vamos fazer uma leitura desse texto. Depois nós vamos louvar o Senhor com o 319. Mas vamos fazer a leitura do Salmo de número 27. Salmo 27, e nós vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, ele é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A igreja podia fazer uma leitura única do versículo, que é o versículo de número 4. A igreja, por favor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém, irmãos? Que Deus seja em todo momento nosso verdadeiro abrigo. O salmista diz que uma coisa ele pede, que ele busca, é que ele possa se sentir seguro na casa do Senhor. Hino de número 319 do nosso cantor cristão, Abrigo Perfeito. Deus é meu abrigo em cabo vendaval.
Deus não me abandonará, porém, quando não puder, tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém, não querer desanimar. Deus me guiará, sempre me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divino poder, sinto ser vitorioso sem pavor, por não ter no que temer. Deus me guiará, sei Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Você pode se assentar e o Salmo 27 e esse hino sejam uma realidade nas nossas vidas. Irmãos, essa noite nós estaremos falando sobre um terceiro nutriente, dentro do que nós estamos trabalhando nesse mês de agosto, que ainda aprendendo com a igreja de Éfeso. Só que Deus gerou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Hoje nós podemos ver o Espírito de fortaleza, visto que o Salmo de número 27 diz que Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Mas eu queria nesta noite falar um pouquinho com você sobre esperança. Num tempo, às vezes, de tanta dificuldade, num tempo quando muitas vezes alguns segmentos, alguns sentimentos acabam tomando a vida do cristão, como por exemplo, a desesperança. Deus nos convida nessa noite a nos tornarmos mais esperançosos pelo seu agir, pela sua bondade, pelo seu socorro, por aquilo que Ele pode fazer além do que eu peço ou além do que eu penso. E falar de segurança, eu acredito, de esperança, eu acredito que tem um personagem bíblico que ele nos motiva a sermos esperançosos, até porque os primeiros capítulos deste livro mostra uma total, uma forte confiança por parte de Jó. Jó, no momento da sua desesperança, no momento da sua tentação, ele mostra nos primeiros capítulos que nós podemos esperar e confiar. Nós podemos ter a convicção de que Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa proteção. Eu quero convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia de vocês no livro de Jó, capítulo de número 14. Jó 14. Vamos lá? Jó, capítulo 14. Vamos pôr em pé em reverência ao Deus dessa palavra? Eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 12. O texto diz que Jó, ele faz uma meditação sobre a brevidade da vida. Olha o que ele diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor murcha, foge como a sombra e não permanece, e sobre tal homem abre os olhos.
e os fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia deles os olhares para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre, e fica prostrado, expira o homem, e aonde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará e nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me puseste um prazo, e depois se lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Segundo texto que eu quero ler com vocês é Jó 42. Jó 42, do verso 1 ao 6. Jó 42, do 1 ao 6. A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, haver dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você pode se assentar. Queridos, vamos pensar nessa noite sobre 3 aspectos pautados nesse tema. Ainda há esperança. Eu acredito, como eu disse na palavra introdutória, que tanto o capítulo 14 como o capítulo 42, nós podemos tirar grande aprendizado com essa prerrogativa, essa perspectiva de nutrirmos esperança. O livro de Jó é um livro muito simples, né? Alguns defendem que foi um livro de autoria de Moisés. Outros defendem que Jó nunca existiu, mas é um personagem dentro da narrativa para mostrar aos israelitas, para mostrar à igreja moderna, o que é a prerrogativa de conhecer Deus pelo que Ele é. Uma das ideias centrais do livro de Jó, quando você estuda, você vai ver que Jó era um homem que ele tinha devoção a Deus sem conhecer na realidade quem era Deus. Jó ele tinha um medo, e o medo de Jó estava pautado dentro de uma coisa que às vezes é muito latente também na nossa vida. Por quê? Porque quando você pega a história de Jó, você percebe que Jó era um homem que ele sacrificava, era um homem justo, era um homem temente, era um homem íntegro, era um homem que
desviava-se do mal. Mas é interessante que os teólogos, os estudiosos, eles vão analisar uma coisa muito real a respeito desses adjetivos, dessas características de Jó, porque Jó tinha medo. E qual era o maior medo? O maior medo de Jó era justamente o que ele vai destacar, que é o peso da mão de Deus. E aí você vai e você percorre o livro e você vê uma coisa interessante, né? Que no dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio também um Satanás dentre eles. E Deus pergunta ao adversário: de onde tu vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então, logicamente, né, se defende a ideia de que quando os anjos se apresentaram diante de Deus, a própria Bíblia fala, na narrativa do apóstolo Paulo, né, que o adversário ele tem poder de se transformar em anjo de luz. E é notório que parece que os filhos de Deus, os anjos, não reconheceram isso. Mas Deus reconheceu e perguntou: onde você vem? E ele diz: de rodear a terra e passear por ele. Ele não é onipresente, ele não tem esse atributo, que é um atributo pessoal divino. E no diálogo, o texto relata que Deus fala: viste meu servo Jó? Porque não há homem na terra como ele, íntegro, temente, desvia-se do mal. E o adversário fala o seguinte: não, mas ele tem temido ao Senhor, ele tem servido ao Senhor, porque o Senhor tem cercado ele de bens. Ele te teme em vão, ele te teme porque o Senhor tem dado algo a ele. Duvido que pele por pele, carne por carne, osso por osso, né? Ele não vai blasfemar do Senhor na própria face. E aí a Bíblia diz que Deus permite com que o adversário tente Jó, prove Jó. E ele agora é cometido de momentos de grande turbulência, desesperança. Morrem filhos, ele perde a riqueza, e sempre vem trazendo, mas a mulher de Jó fala para ele: Jó, tu ainda vai se manter íntegro, amaldiçoa esse Deus e que ele morre. E aí surge a grande interrogação do medo de Jó: o que eu fiz para que a mão do Senhor viesse sobre quem? Sobre mim. É aquela ideia, né? Quando tudo está dando certo, nós estamos fazendo tudo que agrada a quem? A Deus. Mas se está dando errado, provavelmente é porque a mão de Deus está pesando sobre nós. É uma ideia extremamente judaizante, veterotestamentária, não no modelo de Novo Testamento. Mas nós não estamos estudando sobre essa vertente, mas sim sobre a esperança. E o que você percebe? Você percebe no capítulo de número 14 que Jó ele está falando sobre como é que eu vou colocar com você a grande desvantagem de ser homem, de nascer, de viver, porque ele não tem vantagem em nada. Ele mostra no capítulo 14 a supremacia ou a superioridade de um Deus que ele está trazendo a sua mão, ele está penalizando, e ele diz uma coisa interessante: há mais esperança para uma árvore cortada do que para o quê? O próprio homem. E aí ele se engana. Porque quando nós falamos sobre que ainda há esperança, o primeiro ponto vai nos desafiar a uma coisa muito interessante. Presta só atenção. Há esperança. Porque se uma árvore cortada volta a viver, há esperança porque Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Vamos lá no capítulo 14 de Jó. Olha o que diz. Versículo 7. Jó 14, 7. Fala o quê? Jó 14, 7 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se
renovará, e não cessarão os seus chapéus. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e não fica prostrado, expira o homem, e aonde está? E aí Jó, ele na sua indignação pela desesperança, ele entende que é uma forma extremamente de desvantagem que o homem tem. Quando ele se encontra num aperto, quando ele se encontra numa dificuldade. E Jó diz, a esperança para a árvore, mesmo que ela esteja cortada no tronco, mesmo que alguém esteja cuidando, mas a terra, por absorver a água, e se essa planta estiver próximo a um lugar que tem um lago, tenha um rio, a os lençóis freáticos, a água que está sendo absorvida pela terra vai trazer vida para ela, mas para o homem não. Mas só que Deus começa a nos ensinar que a esperança, sim, como a árvore, como a esperança para aquele que tem esperado o favor do Senhor. Abra a Bíblia de vocês em Isaías 64, versículo 6. Olha o que diz Isaías 64, 6. Isaías 64, versículo de número 6. Em Jeremias e em Isaías 64, versículo de número 6. Olha o que diz. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e os nossos inimigos. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Versículo 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e detenha, porque escondeste de nós hoje, e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso olheiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Não te enfureças tanto ao Senhor, e não perpetuamente te lembre da nossa iniquidade. Olha para nós, te pedimos, todos nós somos o teu povo. É interessante a colocação de Isaías, porque Jó, ele fala sobre essa prerrogativa da árvore cortada. E você vê Isaías agora colocando uma questão bem óbvia, né? No versículo de número 6, ele vai dizer assim, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ele fala claramente que por mais que muitas vezes nós sejamos desesperançosos, por mais que nós estejamos no âmbito de termos praticado algo contrário à prerrogativa divina, mas o que Isaías diz? Lembra-te de nós. Lembra-te de nós. O que Jó precisava entender era justamente essa vertente de que se Deus lembra de uma árvore que está cortada, sem âmbito de esperança, por mais que sejamos frutos de uma iniquidade, por mais que o pecado venha nos assolar,
Deus também vai lembrar de quem? De nós. Deus vai lembrar de nós. Então há esperança. Porque Deus é um Senhor misericordioso. Deus é um Senhor bondoso. Deus é um Senhor longânimo. Deus é um Senhor benigno. Deus é um Senhor amoroso. Há esperança. Que nós não sejamos como Jó, que achava que só há esperança para a árvore cortada. Mas ele acredita que, por ele ser portador da iniquidade, ele não vai conseguir alcançar a misericórdia divina. Segundo ponto, a esperança. Porque se uma árvore envelhece na terra, sua raiz e o seu tronco morre, por que ainda há esperança? Porque Deus multiplica a força do cansado e dá vida ao que está morto. Olha o que diz Isaías, capítulo de número 40, versículo 28 e 29. Isaías 40, 28 e 29. Isaías 40, 28 e 29. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Segundo ponto, por que há esperança? No primeiro ponto nós vimos que há esperança para uma árvore que está cortada. Há esperança porque Deus trabalha em favor daquele que nele espera. O segundo ponto diz por que há esperança. Porque se uma árvore cortada, ela envelhece na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer, há esperança porque Deus multiplica a força do cansado e dá vida ao que está, o quê? Morto. Jó está dizendo o seguinte, versículo 8 do capítulo 14. Quando ele vai colocar, vamos lá ao versículo 8, para não ficar na nossa palavra, Jó 14, 8. Eu vou voltar depois ao texto aqui. Olha o que diz Jó 14, 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, o quê? Brotará, e dará ramos como a planta nova. Jó fala que há esperança para a árvore, mesmo que ela esteja cortada. Mas ele também está dizendo que há esperança para a árvore, mesmo que ela esteja com a raiz envelhecida, esteja somente o tronco, mas ao cheiro das águas ela vai novamente o quê? Brotar. Jó acredita que pode haver esperança para algo que está completamente destruído. Mas o sofrimento que ele está vivendo parece que não se tem o quê? Esperança. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele pode resolver problema Y, problema X. Mas parece que o nosso Ele não pode o quê? Resolver. Para com isso. Porque há esperança para aqueles que esperam o favor de Deus. Mas também há esperança para aquele que está cansado, porque o Senhor multiplica a sua força e dá vida, muitas vezes, àquilo que está o quê? Morto. O que Isaías falou? O eterno Deus, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele trabalha a favor daqueles que nele o quê? Espera no Senhor. Quando nós olhamos Ezequiel capítulo de número 37, a visão dos olhos do nosso ser, você já viu como é que Deus chega para Ezequiel
ele leva Ezequiel a um cemitério. Alguns vão defender que era um lugar onde estava, se torna um cemitério, porque era um lugar onde se travou uma batalha. Então você vai ter aqui um exército de homens que provavelmente guerrearam ali e morreram. E Deus fala para Ezequiel, profetiza a esse vale que está cheio de ossos, o quê? Secou. Profetiza, Ezequiel. E Ezequiel profetizou. E os ossos começaram o quê? Fazer barulho. E mais uma vez Deus fala, profetiza para que esses ossos adquiram carne. Ezequiel profetizou. E daqui a pouco se formou um grande o quê? Exército. Mas o terceiro momento é quando Deus vira para Ezequiel e diz assim, profetiza para que haja vida ali. Que eles vivam. E Ezequiel o quê? Profetizou. E a aplicabilidade desse texto é bem interessante, por quê? Porque Deus está dizendo assim, diz para Israel, ainda que eles estejam mortos, ainda que eles estejam desesperançosos, se houver profecia, direito de vida, eles novamente voltarão o quê? A viver. Meu irmão, há esperança. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a tua situação. Pode ser que muitas vezes você até ora. Muitas vezes você até pede. Mas você está orando, pedindo, duvidando que Deus pode trazer o quê? Vida. Ele é aquele que trabalha a favor daqueles que nele o quê? Mesmo que muitas vezes sejamos portadores da iniquidade, não somos merecedores, mas o que Isaías diz? Senhor, lembra-te de nós. Lembra-te de nós. O segundo ponto está dizendo, ainda há esperança, porque Jó está dizendo no versículo 8 versículo 8, capítulo 14, porque se uma árvore envelhece na terra, sua raiz e o seu tronco morre, por que vai haver esperança? Vai haver esperança para o homem, porque Deus multiplica a força do cansado e dá vida ao que está morto sem nenhum vigor. Isaías 40, 28 e 29. Segundo texto, João capítulo 11. Abra a Bíblia de vocês. Em João 11. Olha o que diz João capítulo 11. Versículo 43 e versículo 44. Isaías 11, João 11, 43 e 44. Olha o que diz. E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. A Bíblia fala que o amigo de Jesus morreu. Jesus demorou para ir para Betânia. Passou 4 dias, não é isso? E Jesus chega. A irmã diz assim: se o senhor estivesse aqui antes, meu irmão não teria o quê? Morrido. E Jesus diz assim para ela: ele não morreu não, ele dorme. E ela diz: não sei que ele há de ressurgir no grande dia. Não, quem crê em mim, ainda que esteja o quê? Ainda que esteja sem esperança. Você já viu um adágio usado por muito? A única coisa que não tem solução mesmo é o quê? A morte.
Jesus vira para a irmã de lado e diz assim: quem crê em mim, ainda que esteja o quê? Morto, certamente viverá. Aonde colocaram ele? Mas ele já cheira mal. Não é isso que o texto diz? O texto mesmo diz, vamos lá para nós ler. Versículo de número 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de quê? 4 dias. Já é de 4 dias. Já está em decomposição. Tira a pedra. Quando removem a pedra, Jesus, o Senhor da esperança. Ainda, se uma árvore está velha na terra, se a raiz está apodrecida, ao cheiro das águas, ela vai voltar o quê? A viver. Jó, se há esperança para uma árvore cortada, por que não há de haver esperança para você no teu momento de calamidade? Jó, você está falando de coisas que você o quê? Não entende. Você desconhece. E qual é a prova disso? A prova é Isaías 40, 20 e 28. O Senhor trabalha para aquele que nele espera. Tem esperado no Senhor? Tem confiado no Senhor? A Bíblia diz que, em certa ocasião, Deus chamou um homem para que ele saísse da tenda. O nome desse homem era Abrão. E Deus falou assim: Abrão, sai aqui fora. O que você vê? Ele diz assim: eu vejo as estrelas dos céus. Assim será a tua descendência. Quando você começa a nutrir esperança, o teu posicionamento de fé é a fé do patriarca Abraão. Abraão, quando toda vez que saía da tenda e ele olhava o céu, ele não via estrela, ele via a sua descendência, porque ele sabia que ele esperava no Deus que estava trabalhando para ele. Abraão, sai daqui. Está vendo a areia do mar? Você pode contar os grãos? Não. Assim será a tua descendência. Abraão, quando se pisava naquela areia do mar ou do deserto, ele não via grãos de areia, ele via a sua descendência. Será que a tua visão é a visão de Abraão? Ou será que a tua visão é a visão do murmúrio, da reclamação, desse momento que Jó está vivendo? Jó está dizendo que há mais esperança para aquilo que é efêmero do que para aquilo que seja o que? Real. Há mais esperança para uma árvore, há mais esperança para isso, há mais esperança para aquilo, enquanto Deus está dizendo assim: não, Jó, há esperança para você. Ouve o que Isaías diz: Senhor, inclina os teus ouvidos, ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição. Sabe o que eu aprendo? Sabe por que muitas vezes nós somos desesperançosos? Por uma coisa muito simples. É que em vez de nós orarmos, nós esquecemos de o quê? Orar. Quando nós esquecemos de orar, o que nós vamos fazer com a fala? Com a fala eu oro, não é? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Mas eu esqueci de orar. E o que eu vou fazer com a fala? Eu vou reclamar, gente. Eu vou me vitimar. Eu vou dizer que eu não sou merecedor. Eu vou dizer que eu tenho uma história. Eu vou dizer: Senhor, mas eu sempre andei em integridade contigo. Senhor, eu sempre fui fiel. Senhor, eu sempre fui dizimista. Senhor, eu sempre estive na tua casa. Senhor, sempre isso. Senhor, aquilo. Não para. Ore. Lembra o que a Bíblia faz? Bote a boca no pó, porque talvez haja o quê? Esperança. Você tem orado?
Como você tem tentado vencer a adversidade que tem causado desesperança na tua vida? Irmãos, nós não vamos conseguir nutrir esperança. Parece assim meio piegas, né? Meio velho o que eu vou falar. Mas eu preciso falar porque é real. Não vamos conseguir vencer a desesperança para adquirirmos essa esperança com Deus que trabalha ao nosso favor, com Deus que multiplica a força daquele que está cansado e dá vida ao que está morto, se nós ficarmos na frente de uma TV, sentados, se nós pegarmos o zap e ficarmos lá, né, vendo o histórico que foi colocado nas fotos de cada um, se nós entrarmos no Insta para ver um Reels, não vamos conseguir. Não adianta, irmãos, sabe por quê? Essas coisas que nós fazemos, elas são fuga para o nosso sentimento ou para o momento de dificuldade que nós estamos o quê? Vivendo. Jesus, quando ele esteve desesperançoso, a Bíblia diz que ele foi para o lugar do azeite, no Getsemane. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Orou. E é engraçado o que ele fala aos discípulos. Não é? Poder virar uma hora comigo, não é somente isso. É que ele diz assim, ó, na verdade, o Espírito está o quê? Preparado. Mas a sarx, a carne é o quê? Esse aqui é o momento da carne de Jó. Quando ele consegue ver esperança porque é efêmero, e ele não consegue não ter uma esperança para aquilo que é real. Ele consegue ver árvores mortas, cortadas, brotando, tendo vida. Mas o homem da calamidade só resta para ele a morte. Ele vai para um lugar que não há lembrança, não se fala de mais nada, é a vontade soberana de um Deus que é poderoso e ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. O discurso de Jó parece que é um discurso que a gente vê muitas vezes na sociedade. Pintam Deus como o vilão, o Deus mau, que não tem misericórdia. Ele é o poderoso, então ele mata quem ele quer, ele faz do jeito que quer, o maremoto, o terremoto, a enchente. Não, nada disso. A ideia do livro de Jó é o que nós precisamos aprender. Nós não estamos conhecendo Deus só pelo quê? Ouvindo. Mas a nossa vida de oração vai nos levar a conhecer pelo que nós estamos o quê? Vendo. Aí ele diz, né, Lázaro sai para fora. E Lázaro sai, e aquele homem que estava no improvável volta a viver para a honra e glória do Senhor. Terceiro e último ponto. Ainda há esperança, porque falamos de coisas que são desconhecidas, muitas vezes para quem? Para nós. Lá em Jó 42, versículo 1 ao 6, vamos lá, para nós finalizarmos. Olha o que diz Jó 42, do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e um dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim.
coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me... Você prestou atenção? Eu te perguntarei, e tu o quê? Vai me responder? Tu vai o quê? Me ensinar. É engraçado que aqueles 3 amigos de Jó, quando chegam, o último a falar é Sofar, né? Por que ele é o último? Porque na cultura judaica se falava primeiro os mais velhos e o mais novo era o último que falava. E é engraçado que ele vai fazer perguntas a Jó. Jó, sabe de onde o vento vem? Jó, tu sabe como é que se formam os ossos no ventre? Por isso que Jó fala, falei de coisas que eu desconheci. Então eu vou te perguntar. E quando nós vamos perguntar a Deus, não espera de Deus resposta. Espera de Deus o quê? Ensino. Você não pegou, meu filho. Você não entendeu. Quando você for perguntar algo a Deus, não espera a resposta. Espera o quê? Ensino. Por quê? Porque quando Deus te ensina, Ele te mostra por que você passou o quê? Por aquele momento. Querem entender melhor? Se o José fosse perguntar a Deus esperando resposta, ele não perdoaria os seus irmãos. Mas quando José pergunta a Deus esperando ensino, o texto diz no último capítulo que o mal que vocês fizeram a mim, Deus pegou e transformou em quê? Está vendo a diferença? Agora você entendeu? Não pergunta para Deus esperando resposta, não. Pergunta a Deus esperando o quê? Ensino. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que me amam. Se você for para Deus, no teu momento de desesperança, fazendo uma pergunta, esperando resposta, Deus não vai te responder. Aí vai botar uma coisa que vocês vão entender muito bem. Quantas vezes você está orando a Deus e parece que Ele quê? Não fala nada. É ou não é assim? Deus não vai me responder não, porque Deus não quer te responder. Ele quer o quê? Ensinar. Ele quer te ensinar. Porque vem, gente, presta bem atenção. Vamos falar de um personagem bíblico que cai com uma luva nesse momento. O nome dele é Davi. Davi mata o Golias, gigante. Asgismo canta um louvor que entra no coração de um rei que parecia que ele tinha dupla personalidade. E esse rei chamado Saul agora quer matar Davi. Davi foge. Vocês já viram alguns salmos de Davi quando ele diz assim, eu não entendo por que o ímpio prospera? Vocês já leram? Mas vocês já leram depois o que ele vai dizer do aprendizado dele? Ele não tem uma resposta. Mas ele tem ali um ensino. Quando Davi agora é rei, ele vai ter filhos. E ele tem um filho chamado Absalão. Absalão tem uma irmã chamada Tamar. Tem um irmão por parte de pai chamado Amnon. Amnon se encanta pela irmã por parte de pai, né, Davi. E ele faz uma loucura que se cometeu em Israel, que é deflorar, violentar uma irmã. Alguns vão dizer que Tamar ficou até maluca que ela fez. Davi não fez nada. Ele não repreendeu Amnon ou Amnon. Absalão ficou com o quê? Com raiva, porque Tamar é irmã de quem? De Salomão.
O que Absalão faz? Você sabe, ele dá uma festa e ele mata quem? Amém. Ele tem que fugir. Ele tem que fugir. O texto traz a nuance muito clara. Primeiro, a consequência do adultério de Davi. O mal vai ser na tua casa. Ele vai usar as concubinas à luz do dia e todo mundo vai ver. Deus falou: o que tu fez escondido, Davi? O teu descendente vai fazer a luz do dia. Cumpriu sua profecia. Mas existe uma coisa muito interessante aqui sobre pergunta e ensinamento divino. Quando Davi era perseguido, ele fazia as perguntas, enquanto Deus queria trazer a ele o quê? Ensinamento. Ele agora é rei. O filho usurpa o trono. E o filho é aclamado rei em Hebron, Israel, não é isso? Jerusalém. Melhor. O que Davi faz? Ele vai embora, gente. A pergunta é muito real. Vocês acreditam que se Davi lutasse ele ia perder para Absalão? Nunca. Mas ele fala uma coisa muito engraçada, muito interessante. Jerusalém é onde está o trono de Yahvé. Em Jerusalém, onde está o trono de Yahvé, não se derrama sangue. Não pode ter contenda, não pode ter briga, porque é onde está o Senhor e Ele não habita nisso. Foi embora. Se Ele achar que eu sou merecedor, eu volto. E Absalão é rei e tal, e tem aquela situação toda do texto, o troféu, o conselheiro se suicida e vai tudo tal. Mas Davi dá um conselho para Joabe. Joabe é primo de Davi, filho de Zeruia. Ele fala o seguinte para Joabe: tratai com brandura o quê? O jovem Absalão. Sabe por quê? Porque ele ali tinha resposta de Deus. Ele sabia que tudo que estava acontecendo era consequência do seu pecado. E tudo que ele passou com Saul, ele não podia fazer por quem? Absalão. É assim que funciona, irmão. Não busque resposta. Busque o quê? Ensinamento. Por que há esperança? Porque falamos de coisas que são desconhecidas, muitas vezes para nós. Então, joga dizendo: Senhor, eu procurei respostas, quando na verdade eu precisava de quê? Dos teus ensinamentos. E aí ele vai dizer assim: eu te conhecia só de quê? Ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora ele está dizendo que há esperança sim. Porque eu falei de coisas que eu desconhecia. Por isso me arrependo, me abomino no pó do quê? Meu irmão, você sabe por que você está passando esse momento? Você entendeu que você não vai procurar resposta, mas você vai procurar ensino, para que Deus mostre a você o porquê. Para que Deus mostre a você o que isso vai acarretar, o que isso vai trazer. E eu tenho certeza absoluta que se você inclinar os seus ouvidos ao discurso divino, ele vai falar profundamente ao teu coração. Meu irmão, há esperança. O grande problema é que muitas vezes nós estamos desesperançosos, porque nós estamos buscando o quê? Resposta. E Deus está dizendo assim: Márcio, não é resposta que você precisa. Você precisa de ensino. Você precisa entender o que eu estou fazendo. João, você precisa entender o que eu estou fazendo. Maria, você precisa entender o que eu estou fazendo. A esperança. Porque existe um Deus que trabalha. A esperança. Porque além desse Deus trabalhar,
Ele dá vida, a esperança, porque além desse Deus ensinar, eles nos levam a uma compreensão maior de quem Ele é e como Ele pode agir. E nessa noite, meus irmãos, nós venhamos sair daqui levando nos nossos corações que nem tudo está perdido, amém? Nem tudo está perdido. Descansa o seu coração. Espera nele, confia nele, crê nele. Há esperança para a água, há esperança para a raiz, ao cheiro da água, mas também há esperança para quem? Para nós. Há esperança para nós. Vamos colocar em pé? Vamos orar, finalizando, são exatamente 8h33. Vamos terminar cantando o hino do nosso cantor cristão. Cantor 319. Nós vamos cantar 322, Cristo valerá. Não, melhor, 324, acho melhor, não foi verdadeiro, não é isso? 324, Karina. Se por isso eu não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em Deus Jesus. Vamos salvar o Senhor, hino de número 324 do nosso cantor cristão. Não posso duvidar desse amor.
Vamos orar, queridos. Chegamos ao término do nosso culto. Nós queremos agradecer você que nos acompanhou por essa live. Deus poderosamente abençoe a sua vida. Vamos orar finalizando o nosso culto.